Hoje eu quero falar sobre o santo amor de Deus, que tem isso a ver com expiação, apenas o modo pelo qual Deus escolhe perdoar os pecadores e reconciliá-los consigo mesmo deve, acima de tudo, ser totalmente coerente com seu próprio caráter. Somente ele deve subverter e desarmar o diabo a fim de resgatar os seus cativos. Somente ele deve satisfazer a sua lei, sua honra, sua justiça ou a ordem moral, e que deve satisfazer a si mesmo. Todos os pais conhecem o grande preço do amor e o que significa ser despedaçados por emoções conflitantes, especialmente quando surge a necessidade de punir os filhos. Talvez o modelo humano de Deus mais audaz de todos na Escritura seja a dor da paternidade que lhe é atribuída no capítulo 11 de Oséias. No versículo 1, ele se refere a Israel como seu filho. No versículo 3, ele diz que ensinou Israel a andar, tomando-a nos seus braços. No versículo 4, ele diz que se inclinou para alimentar Israel. Contudo, seu filho provou ser desgarrado e não reconheceu seu terno amor de pai. Nos versículos 5 e 7 do capítulo 11 de Oséias, ele nos diz que Israel estava decidido a apartar-se dele em rebeldia. E ainda nos versículos 8 e 9 do capítulo 11, ele nos diz que não executará o seu furor da sua ira, não tornará para destruir a Efraim, porque ele é Deus e não homem. Ele é o santo no meio de Israel. Não voltará a sua ira contra Israel. Aqui certamente existe um conflito de emoções, uma luta de atributos dentro de Deus. As 4 perguntas que iniciam com a palavra como dão testemunho de uma luta entre o que Deus devia fazer por causa da sua justiça e o que não pôde fazer por causa do seu amor. A Bíblia contém muitas outras expressões que de modos diferentes expressam essa dualidade de Deus. Ele é Deus compassivo, clemente e longânimo, ainda que não inocente o culpado. Nele encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz. Ele se anuncia como Deus justo e salvador, além do qual não há outro. E em ira, lembra-se da misericórdia. Quanto à cruz e à salvação, Paulo também escreve que Deus demonstrou a sua justiça para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A natureza de Deus não pode ser esgotada com uma única palavra, devido ao fato de que a ideia da santidade divina foi tragada na do amor divino. Isso significa que a ideia bíblica de Deus, na qual o elemento decisivo é essa natureza dupla de santidade e amor, está sendo substituída pela ideia moderna, unilateral, monística de Deus. Contudo, a dualidade da santidade e amor, de misericórdia e ira, não pode ser dissolvida. Ao mesmo tempo, jamais devemos pensar que essa dualidade do ser divino seja irreconciliável, pois Deus não está dividido. Por mais que nos pareça que sim, Ele é Deus de paz, de tranquilidade interior, não de agitação. E é verdade que achamos difícil conter em nossa mente, simultaneamente, as imagens de Deus como juiz que deve punir os malfeitores,
e como amante que deve encontrar um modo de perdoá-los. Contudo, ele em ambos, ao mesmo tempo. Em verdade, as duas coisas são mais que simultâneas, são idênticas, ou pelo menos expressões alternativas da mesma realidade. Pois a ira de Deus e o amor de Deus, escreveu Brunner, numa sentença audaz, na forma pelo qual o homem que se desviou de Deus e se tornou contra ele a experimentaria. Novamente, se falássemos menos acerca do amor de Deus e mais sobre a sua santidade, mais acerca do seu juízo, deveríamos dizer muito mais quando, então, falássemos de seu amor. E, novamente, sem um Deus santo, a expiação não apresentaria problemas algum. E a santidade do amor de Deus, que torna necessária a cruz expiadora, essa visão do santo amor de Deus nos livra das suas caricaturas. Não devemos retratá-lo nem como um Deus indulgente, que compromete sua santidade a fim de nos poupar, nem como um Deus duro e vingativo que suprime o seu amor a fim de nos destruir. Como, pois, pode Deus expressar sua santidade sem nos consumir, e o seu amor sem tolerar os nossos pecados? Como pode Deus satisfazer ao seu santo amor? Como pode Ele nos salvar e satisfazer a si mesmo simultaneamente? Respondemos a esta altura que, a fim de satisfazer a si mesmo, Ele sacrificou, deveras substituiu a si mesmo por nós. Por isso que possamos valorizar, possamos entender que o amor de Deus foi tão profundo por nós, que Ele se fez homem, Ele se fez carne, habitou no nosso meio, se sacrificou por nós, para que cada um de nós pudéssemos ser perdoados por Ele e reconciliados no seu amor. Deus abençoe a cada um de nós.